Certo, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Meetup de Machine Learning do Nubank. Então, só lembrando, perguntas no Q&A. Se quiserem usar o chat, mudem a opção para mandar para todo mundo. Eventualmente, as apresentações vão aparecer no canal do YouTube Nubank on the Stage. E também a gente, às vezes, tem vagas. Então, se vocês querem fazer parte do time do Nubank, fiquem de olho no nu.careers. E aí eu queria dar boas-vindas ao nosso primeiro palestrante, o Matheus Facuri, que vai falar um pouquinho de inferência causal hoje. Olá, posso roubar a tela aqui? Claro. Boa. Dá para ver aí, né? Sim. Bom, beleza, então. Um pouco sobre mim. Eu sou cientista de dados junto com a Tati no time de underwriting aqui do Nubank. Então, é um time que dá aprova ou nega clientes. E eu sou economista. Eu fiz economia na Universidade de Brasília. Então, não sou do IAL, embora seria muito louco se eu tivesse feito arquitetura e virasse data science. Isso é uma história muito mais legal. Mas não, fiz economia. E uma das coisas que... Deixa eu ver se eu consigo pegar o chat. Ah, tudo bem, depois eu vejo. Uma das coisas... Ah, aqui apareceu. Uma das coisas que assim, quando eu comecei a fazer economia, que assim, digamos assim, me irritava um pouco, era o pessoal tirando sarro de como o economista era ruim em fazer previsão, né? Então tinha aquela brincadeirinha que falava que das últimas, os economistas eles previram com sucesso 9 das últimas 3 crises, né? Então os amigos sempre faziam essas piadas para mim, que eu tinha um monte de método matemático, mas eu não conseguia prever nada. E isso é verdade, né? Se você olha na literatura, os economistas não conseguem prever muito bem. E aí, nessa frustração, eu comecei a encontrar a parte de machine learning. Comecei a ver que tinha essas novas técnicas surgindo. Comecei a estudar isso daí por conta. E fui aprendendo isso. E era muito difícil, né? Tinha umas coisas que eu estudava e falava, cara, eu nunca vou aprender isso. Eu lembro quando eu estava estudando o SVM, que eu tinha que projetar os dados num espaço de dimensão infinita, e era muito absurdo isso. Eu falei que eu nunca ia entender aquilo. E quando eu entendi, eu ficava muito feliz. E as minhas previsões, ficava feliz também, porque as minhas previsões foram ficando cada vez melhor, né? O que faz sentido. O machine learning ele é muito bom em fazer previsão. Então, eventualmente, as previsões começaram a ficar muito boas. E aí foi isso. Aí, com esse conhecimento, eu consegui um emprego aqui no Nubank, né? E fui continuando trabalhando com previsões. E, modéstia à parte, os modelos de previsões, eles sempre foram relativamente decentes, né? Nunca tive nenhum problema com algum um modelo que estava ruim em fazer previsões. Mas aí eu comecei a descobrir que muito dos problemas que eu tinha, eu estava conseguindo prever muito bem o comportamento dos clientes, só que muitos dos problemas que eu tinha não era só prever os comportamentos, né? Muitas vezes eu estava querendo impactar o comportamento dos clientes, não só prever o que eles iam fazer, mas, na verdade, fazer com que eles tomassem uma decisão ou outra, né? E os meus modelos de previsão não estavam resolvendo esse problema. E eu fui começando a perceber que isso acontecia em vários lugares, né? Não era só lá no departamento que eu estava, na época eu estava em cobranças, em collections, mas eu fui vendo que isso acontecia em vários departamentos do Nubank. Vários dos problemas que a gente não conseguia resolver com previsão. E aí isso me levou numa jornada de volta, né? Então eu tinha saído da economia, não saído, né? Mas eu tinha me desiludido um pouco com a economia e ido em direção ao machine learning. E aí eu comecei a descobrir que, na verdade, a economia ela tinha uma coisa muito importante para a gente, que é a parte de inferência causal, que é o que eu vou falar aqui um pouco, tá? Que é justamente isso, é tentar entender como é que a gente causa um determinado... Como é que a gente causa um determinado resultado acontecer, né? Você não está simplesmente querendo prever o comportamento de um cliente, mas você quer que o cliente faça alguma coisa ou faça outra coisa. Então, você está tentando causar alguma coisa. E essa visão é muito mais... Por que eu gosto dessa visão? Porque, assim, por muito tempo, eu acho...
quando eu estava trabalhando com Data Science, inclusive era até uma piada que faziam aqui internamente, e ainda fazem com os Data Science do Nubank, era que o nosso trabalho envolvia só apertar botão, né? A gente apertava um botão, rodava um monte de código, um monte de AutoML, um monte de Hyperparameter Tuning, Feature Selection, e saiu um modelo previsível, o modelo de previsão. Então a gente apertava um botão e o trabalho estava pronto. Então os BAs tiravam um sarro da gente, que a gente só sabia apertar botão. E aí, essa abordagem, na verdade, não, né? Essa abordagem, quando você está olhando em causalidade, ela é muito mais estrutural, né? Ela está muito mais tentando... Você tem que entender exatamente por que os dados, como que os dados são gerados, por que eles são gerados dessa forma, como que os dados interagem. Então, você não basta se olhar só para a parte de correlações, né? Que é justamente o que Machine Learning se baseia para fazer previsões, acaba sendo principalmente correlações. Inferência causal, não. Ela é muito mais... mecânica, você tem que entender a mecânica por trás dos dados e envolve muito mais, pelo menos dessa parte, você precisa saber entender muito mais o que está acontecendo e por que as coisas estão acontecendo. Então, eu acho que do ponto de vista intelectual também é muito mais desafiador e por isso também muito mais interessante. Então, eu fiz essa jornada de volta para a econometria e para a parte mais estrutural de modelagem de fenômenos, não puramente preditiva. E eu vou falar um pouco, introduzir um pouco o que é isso e depois tentar convencer você de por que é importante. Eu não vou entrar em nenhum detalhe, nenhuma metodologia de como resolver os problemas, mas eu vou passar por algumas ideias de como vocês conseguem aprender isso. Então a ideia é introduzir um pouco de causalidade, convencer vocês de por que isso é uma coisa que vocês deveriam prestar atenção e passar alguns recursos para aprenderem mais sobre o assunto. Então, assim, a primeira coisa de causalidade, acho que é aquela causalidade bem de textbook, assim, né? Aquela causalidade bem... Acho que todo mundo que já fez estatística está familiarizado. Então, vamos supor que você tem você está tentando entender se dá ou não tablet para as crianças na sala de aula aumenta a performance acadêmica dela, né? Então, beleza, você tem aí alguma coisa que você quer influenciar, você quer melhorar a performance acadêmica das crianças e você tem uma intervenção que você pode fazer, que no caso é dar tablet ou não dar tablet para as crianças. E se você olha dados históricos disso, você vai ter algo como esses box plots aqui, né? Você vai ter que as crianças que não tiveram tablets na sala, elas têm uma performance acadêmica pior do que as crianças que tiveram tablets na sala de aula, né? Então, isso aqui é o score do Enem. E olhando esses histogramas, você fala, puta, quem recebeu o tablet está com performance acadêmica melhor. E aí você pode, a partir desses dados, falar, beleza, então se quem tem tablet tem uma performance acadêmica melhor, quer dizer que se eu der tablet para todo mundo, eu consigo pegar essas crianças aqui e jogá-las para cima, eu consigo melhorar a performance acadêmica delas. Seria isso, só que acho que todo mundo já estudou um pouco de estatística, sabe que não é bem assim, é muito mais complicado do que isso, por causa de uma coisa que a gente chama de viés, né? Então, pode ser que as crianças que tiveram tablet, na verdade, elas são de famílias mais ricas, ou elas estão em escolas mais ricas. Pode ser que sejam outros fatores, por exemplo, o salário dos professores, ou a própria educação em casa, que estejam correlacionados tanto com a probabilidade da pessoa receber um tablet, quanto com a performance acadêmica, né? Então, isso aqui se a gente coloca essa outra dimensão, que é o custo da escola, a gente vê que a maioria das pessoas que receberam tablet, elas estão aqui nessa região onde o custo da escola é maior. Então, não necessariamente é porque elas receberam um tablet que a performance acadêmica delas melhorou, é simplesmente porque receber tablet está associado a estar em uma escola mais cara ou estar em uma escola estar em uma escola mais cara está associado com vários fatores que melhoram a performance acadêmica, seja uma família que tenha maior renda, seja professores mais bem pagos ou qualquer outra coisa desse tipo. Então isso é questão de viés, né? Então só ilustrando um pouco mais aqui, né? Quando a gente faz isso, quando a gente faz esse tipo de comparação ingênua, que você simplesmente está pegando todo mundo que recebeu o tablet versus todo mundo que não recebeu o tablet, você está fazendo isso daqui, né? Você está pegando todo mundo você está pegando a sua variável y, que no caso é o score do Enem, todo mundo pegando a média, né, do score para todo mundo que tem o tablet igual a 1 e todo mundo que tem
o tablet igual a zero e comparando essas duas coisas, né? Então, se você comparar todo mundo que tem o tablet versus todo mundo que não tem o tablet, você tem essa diferença aqui. Tá? E aí você falar que isso é o efeito de dar o tablet para as pessoas é errado por causa de viés que a gente falou. O que seria o certo? O certo seria isso aqui em cima, seria se você pudesse observar para cada pessoa qual que é a performance acadêmica dela com o tablet e sem o tablet, né? Então, você tem como se você tivesse dois mundos paralelos. Um mundo que você dá o tablet para a criança e outro que você não dá o tablet. E aí você consegue observar qual que é a performance acadêmica nesses dois mundos. E o efeito de dar o tablet ele vai ser medido justamente por isso, né? Você tem o efeito individual de cada criança, que seria o que acontece se eu dou o tablet, menos o que acontece se eu não dou o tablet. E aí você pega a média disso, né? Isso seria o efeito médio de você dar o tablet para as crianças. E se vamos supor que a gente tem essa situação aqui, a gente vê que o efeito ele é bem pequenininho, né? Você dá o tablet, ele aumenta um pouquinho a performance acadêmica, mas não muito, né? E aí se você pegar todo mundo, todas as pessoas, né, e olhar só para o mundo paralelo em que ninguém recebeu o tablet, então, para algumas crianças isso aqui vai ser o mundo real, né? Mas para as crianças que receberam o tablet, vai ser o mundo paralelo deles, né? Então, o que a gente chama de mundo contrafactual. Então, se você pegar as crianças que não receberam o tablet e as crianças que receberam o tablet, mas a performance dela, caso elas não tivessem recebido o tablet, e você comparar esses dois, você tem o que a gente chama de viés. Tá? Então, o viés, o que ele é? O viés, ele está olhando como que essas pessoas são diferentes antes do tratamento, né? Antes de eu dar o tablet das pessoas, será que essas pessoas são diferentes? Se elas forem diferentes, quer dizer que o efeito que eu estou medindo quando eu faço essa comparação ingênua, ele está misturado com outra coisa. Né? Esse efeito ele é uma diferença, e essa diferença ela é devida a esses dois fatores, né? Ao efeito real e ao viés. Né? Então, muitas vezes você tem a situação em que as crianças elas não são comparáveis antes do tratamento, né? Que é o que a gente vê aqui. As pessoas que receberam tablet, elas têm, antes, mesmo se elas não tivessem recebido o tablet, elas têm uma performance acadêmica maior do que as crianças que não receberam tablet. Né? Então, antes mesmo de receber o tablet, elas não são comparáveis. Né? Então, se elas não são comparáveis, eu não posso fazer aquela comparação entre médias de pegar todo mundo que tem o tablet menos todo mundo que não tem o tablet. Né? Então, isso que a inferência causal tenta controlar. Como é que eu faço esse tipo de inferência? Como é que eu consigo dizer que o efeito que eu estou observando ao fazer uma certa intervenção, no caso da tablet, é um efeito causal e não puramente correlacional. Né? Não é simplesmente porque tablet está correlacionado com maior renda, que está correlacionado com performance acadêmica. Na verdade, não. Estou querendo entender como é que o tablet está causando uma performance acadêmica maior. E notem que aqui, né, se você colocar isso aqui no modelo de machine learning, usar ou não o tablet para saber performance acadêmica, o que ele vai falar? Ele vai usar isso de uma forma puramente preditiva, né? Então, se você der isso aqui para ele vai falar, putz, pessoas que têm o tablet, ela tem uma performance maior, pessoas que não têm o tablet têm uma performance melhor. Então, ele vai usar essa informação, mesmo que o tablet ele não cause um grande aumento de performance acadêmica, ele está correlacionado com o aumento de performance acadêmica. E modelo de machine learning vai usar isso para fazer uma boa previsão do teste da performance acadêmica. Outra forma de ver esse problema é como se eu tivesse uma tabela em que, vamos supor que eu observo todas as crianças e aqui eu tenho os dois mundos paralelos. Né? Eu tenho qual que é a performance acadêmica dela no caso de eu não dar o tablet, esse Y0, e qual que é a performance acadêmica dela no caso de eu dar o tablet, que é esse Y1. E aqui eu tenho o Y observado. Né? Então, o Y observado para as pessoas que eu não dei o tablet, né, que o tablet é igual a zero, vai ser o Y0. E o Y observado das pessoas que eu dei o tablet vai ser o Y1. Bom, se eu fizer o Y menos o Y0, eu tenho o que a gente chama de efeito de tratamento do tablet. Né? Qual é o efeito de tratamento para cada pessoa? Então, para essa pessoa aqui, se eu der o tablet, na verdade, ela vai perder performance acadêmica. Ela vai ter uma performance acadêmica 50 pontos mais baixa. Né? Essa aqui não tem efeito nenhum, essa aqui vai perder 200 pontos, essa aqui tem um efeito positivo, ela vai ganhar 50 pontos a mais.
Então, isso que é inferência causal, né? Tentar estimar esses efeitos aqui. Obviamente que na vida real a gente tem uma coisa que é muito mais assim, né? Na vida real a gente não consegue observar os dois mundos, a gente simplesmente consegue observar ou um ou outro mundo, né? Então, aqui, para as pessoas que não receberam o tablet, eu só observo o Y0 e o resto está missing. E para as pessoas que recebem o tablet, eu só observo o Y1, que é o que está aqui, né? E o efeito de tratamento ele está missing para todo mundo, porque justamente eu não consigo observar os dois. Então, isso que é a grande dificuldade. Deixa eu ver aqui. Dúvidas? Como é que eu respondo as perguntas? Ah, é tranquilo para deixar para o final da apresentação. Ah, tá. Não se preocupe. Beleza. Eu estou sofrendo com o Zoom aqui, mas beleza. E depois eu vou fazer as perguntas para você para ficar mais fácil. Tá, show. Bom, então, por que isso é complicado pra caramba? Porque, veja, eu tô aqui tentando estimar um troço que eu não consigo observar, tá? E aí, se eu não consigo observar, todo o meu ferramental de machine learning ele tem que ser reimaginado, porque aqui eu não consigo fazer validação cruzada, por exemplo. Quer dizer, não tão facilmente, né? Porque eu não consigo observar qual que é o meu target, né? O meu target é esse efeito de tratamento, só que ele é inobservável, eu não consigo observar ele para ninguém. Então, como é que eu faço inferência sobre algo que eu não consigo observar? Como é que eu sei se o modelo de inferência causal é melhor do que o outro, se eu não consigo observar a qualidade do meu modelo em dados reais, né? Eu simplesmente não consigo observar esse efeito de tratamento aqui. Então, como é que eu faço validação cruzada com isso? Como é que eu comparo dois modelos para saber qual que é melhor do que o outro? Como é que eu sei se o que eu estou fazendo está certo? E aí você tem que pensar em todo um ferramental novo para resolver esse tipo de problema. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso aqui foi um exemplo bem de textbook, né? Agora eu queria falar um pouco de vocês de um exemplo real, para mostrar que isso, na verdade, está em mais lugares do que vocês imaginam, né? Então, vamos supor que você tem um banco, ou que o seu objetivo é ganhar dinheiro com o banco. Tá? Então, só uma introdução. Como é que um banco ou alguém que dá crédito ganha dinheiro? Então, vamos pegar aqui um caso simples de crédito, vamos pegar cartão de crédito e vamos considerar assim, como é que uma emissora de cartão de crédito ganha dinheiro. Simplificando bastante o problema, uma emissora de cartão de crédito ganha dinheiro toda vez que você passa o cartão na maquininha. Então, toda vez que você faz uma compra, um pequeno percentualzinho dessa compra vai para o banco. E vamos agora ignorar todos os componentes de juros, vamos pensar só nesse componente, que é só toda vez que você passa o cartão, uma pequena parcela daquela compra vai para a emissora de cartão de crédito. Então, se você colocar um gráfico das suas receitas no crédito que você dá, você vai ter um shape meio logarítmico assim. Por quê? Né? Porque basicamente você está ganhando de receita tudo que é gasto vezes uma pequena porcentagem, né? Toda vez que gasta, você ganha uma pequena porcentagem, então sua receita por cliente vai ser os gastos do cliente vezes essa porcentagem. E se você coloca isso na line, ele tem no crédito, você tem esse formato logarítmico, porque a partir de certo ponto, se eu dou mais limite de crédito para o cliente, ele não vai gastar mais. Tipo, os gastos dele mensais já são aqueles, né? Por exemplo, sei lá, você gasta R$2.000 por mês. Se eu te der, sei lá, R$20.000, você não vai gastar muito mais do que 2 mil. Às vezes, uma vez ou outra, você vai fazer uma viagem ou alugar um carro, alguma coisa assim, você vai gastar mais. Então, sim, se eu aumentar o seu limite de crédito, você gasta mais, mas não muito mais. Né? Então, você tem esse formato que, em certo momento, começa a saturar. Né? Eu posso dar um monte de limite de crédito, só que a minha receita não vai aumentar muito. Né? Então, ela aumenta no começo, só que ela vai aumentando cada vez menos, e em certo momento isso aqui vai ficar flat. Né? Eu vou dar limite de crédito, só que o gasto do cliente não vai aumentar nada. Então, esse é o lado da receita. Qual que é o lado da despesa? Como é que um banco perde dinheiro? Então, o banco perde dinheiro se a gente te dá crédito, você passa, faz um monte de compra, só que no final do mês você não paga a fatura do cartão. Se a gente plotar isso num gráfico, a despesa ela tem essa cara aqui. Né? Então, você tem... basicamente, a despesa é o seu limite de crédito vezes o seu risco, vezes a probabilidade que você tem de não nos pagar. Né? Então, essa é a nossa despesa.
qual que é a chance de você não pagar vezes o tanto de crédito que você tem. E isso ele vai crescer linearmente, né? Como eu simplesmente estou pegando um número, um risco, vamos supor, sei lá, o seu risco de não pagar é 1%, e eu estou multiplicando pelo seu limite de crédito. Então, isso aqui vai ser uma reta cuja inclinação vai ser 1%. Se eu combino esses dois, eu tenho isso daqui. Tá? Então, se eu pegar, eu tenho o componente de receita, que é dado pelos gastos, e eu tenho o meu componente de despesa, que é dado pelos riscos. Eu posso plotar os dois contra a linha de crédito, e o meu objetivo vai ser saber qual que é o crédito o crédito que eu dou para os meus clientes. Né? Se eu fizer isso, eu vou ter eu pego um menos o outro, eu vou ter esse formato daqui. Né? Isso acontece porque, em certo ponto, a curva de receita ela começa a saturar, só que a curva de despesa ela sempre é linear, né? Então você vai tendo receita, mais receita, mais receita, mais receita, de repente você começa a perder receita se você dá mais limite de crédito, né? Natural. Bom, então beleza, você tem isso, então assim, e aí você consegue falar, tá, dado esses dois componentes, eu consigo descobrir qual que é a linha, qual que é o crédito que eu vou dar para o meu cliente. Beleza, isso aqui é cálculo 1, nada muito complicado. E aí vamos supor que você é o Data Science novo lá e você foi contratado por uma emissora de cartão de crédito e você tem que resolver esse problema aqui de dar melhor limite de crédito para os cartões. Então, qual que é o approach naive de resolver esse tipo de problema? O approach naive é, bom, eu preciso de dois componentes. Eu preciso prever risco, preciso prever spend. Eu pego trocentas milhões de features que eu chamo de X. Eu faço um modelo de X para prever risco, eu faço um modelo de spend para prever gastos. Então, se eu tenho quanto que é o risco do cliente, quanto que é o gasto do cliente, por essa fórmula aqui, eu tenho limite, nada que eu preciso me preocupar, ótimo, maravilha, segue o jogo. Ou, sei lá, mais modernosamente, também pode fazer isso aqui. Mas basicamente está pegando um monte de features e está prevendo esses dois componentes. Né? Um componente que vai digitar sua receita, outro que vai digitar sua despesa. E tendo a previsão desses dois componentes, você espera que você consiga chegar na linha de crédito ótimo. E aí você vai lá, fit.predict, tem o seu modelo, os dois modelos, e aí você consegue otimizar. Então, beleza, tem esses dois modelos, o que você pode fazer? Bom, para cada combinação deles, você tem o limite ótimo, né? Isso que a gente discutiu aqui em cima. Se eu tenho o risco, tenho o spend, para cada um eu consigo pegar o limite ótimo. Então, beleza, vamos fazer isso. Tenho para cada combinação de modelo. E aí, se eu plotar isso, vamos supor, se eu pegar pessoas com o mesmo risco e eu coloco qual que seria a previsão de gastos delas, eu tenho alguma coisa que fica mais ou menos assim, né? Então, pessoas cujo eu prevejo que vai gastar mais, elas são essa linha aqui de cima. As pessoas que eu prevejo que vão gastar menos, você aqui e assim por diante. Então, para o mesmo risco, eu consigo ver as várias curvas de gasto aqui. Bom, então é isso aqui, eu tenho os meus gastos. E beleza, com isso eu consigo dar das minhas linhas de crédito. Só que o que acontece, né? Isso aqui é puramente preditivo, né? Se a gente coloca um pouco de teoria, né? O que vai acontecer? Isso aqui é teórico, né? O que vai acontecer se a gente fizer isso na prática? O que vai acontecer se a gente começar a olhar isso aqui e a gente for muito bom em prever? Os nossos modelos são de machine learning, são ótimos, eles têm um R quadrado de 100%, eles são excelentes, são muito bons para prever gasto, eles vão acertar exatamente o gasto do cliente, vão acertar exatamente qual que vai ser o risco do cliente. Bom, se a gente for muito bom de prever, o que vai acontecer é que isso aqui vai ficando cada vez mais achatado, mais achatado, mais achatado, e eventualmente ele fica super achatado assim. Então, o que está acontecendo aqui, né? Perceba que quanto mais a gente é bom em prever gastos, mais achatado isso aqui vai ser. Por quê? Porque eu já estou prevendo quanto que vão ser os gastos dos meus clientes. Né? Eu já sei que esse cliente aqui vai gastar R$1.000. Se ele vai gastar R$1.000, não importa o tanto de linha de crédito que eu dei para ele, ele vai gastar R$1.000 de ponto. Meu modelo é bom em prever, ele acertou quanto que ele vai gastar. Então, se o meu modelo é muito bom em prever, ele vai simplesmente achar, ele começa a chegar numa situação em que, putz, ele acerta na mosca todo mundo que exatamente quanto que os clientes vão gastar. Né? Só que o problema disso é que se eu coloco as minhas despesas ali e eu tento otimizar isso,
eu acabo chegando numa situação em que o meu ponto de ótimo ele fica em zero. Então, se eu já sei exatamente quanto que o cliente vai gastar, não importa o quanto de crédito eu dê para ele, né? Ele vai gastar sempre aquilo. Então, o gasto dele está fixo. Se o gasto dele está fixo, não adianta eu dar mais limite de crédito, o gasto está fixo. Se o gasto está fixo e eu dou qualquer limite a mais de crédito, eu vou perder dinheiro, porque não vai gastar mais, só vai ter o componente de despesa. E aí eu caio nessa situação teórica em que o meu ponto de ótimo é não dar limite para ninguém. Então, isso é o que acontece, eu foco só em previsão, né? Por que isso acontece? Né? E aí, tá, beleza, você conseguiu prever muito bem, só que o seu problema de otimização ele ficou mal definido, né? Então, putz, você fez um modelo excelente de previsão, com R quadrado muito bom, só que você ferrou com o seu problema de negócios que você estava tentando resolver, né? E por que isso acontece? Porque, na verdade, se você parar um pouco para pensar, o que eu estava prevendo aqui, eu estava prevendo gastos. Mas o que eu estou querendo prever, na verdade, não é gastos. Eu estou tentando prever o quanto que o gasto vai aumentar se eu der um limite de crédito a mais. É aquilo que eu falei lá no começo, né? Eu estou tentando prever aquele TE, aquele efeito de tratamento. E o efeito de tratamento você pode enxergar ele como uma derivada, né? O quanto que os gastos vão aumentar se eu aumentar a minha linha de crédito, né? Isso é a derivada dos gastos na linha de crédito. Então, por que eu me ferrei aqui? Porque eu estava pensando que eu conseguiria, que era só um problema de previsão, que era só prever os gastos, mas eu não queria prever os gastos. Na verdade, o que eu queria prever é a derivada dos gastos, né? Essa curva aqui. E é muito foda prever essa curva, porque você não consegue observar uma derivada no mundo, né? O que é uma derivada, se você parar para pensar? É isso aqui, né? Qual que é o gastos da pessoa no nível C, mais um pequeno pezinho, né? Mais um pequeno aumento de limite, menos qual que é o gasto daquela pessoa no nível C. E você não sabe, você não consegue saber, você nunca tem essas duas, você só tem, a cada ponto de tempo, você só tem qual que é o gasto das pessoas em um nível. Você não sabe qual que é o gasto da pessoa se ela tivesse outro nível, né? Isso é uma coisa que você não consegue observar. Mas isso é a derivada, e é isso que você quer, né? Então, para isso, você precisa... Isso aqui é o que a gente chama do efeito de tratamento, né? Então, justamente essa derivada é o efeito de tratamento que eu falei lá atrás. E se você enxerga esse problema não como um problema de previsão, mas como um problema de estimar o efeito de tratamento, aí beleza, aí a gente está back in business porque economista já vem trabalhando com isso faz 30 anos. Então, você pode pegar todo o ferramental de econometria, de economia, para lidar com esse tipo de problema. Só que você precisa ter a clareza de enxergar que o problema que você está resolvendo não é um problema de previsão. Ele é um problema de estimação de impacto. Você quer saber como que vai mudar uma coisa se eu mudar outra, né? Eu tenho uma alavanca aqui, como é que o mundo vai se parecer se eu apertar essa alavanca versus se eu não apertar essa alavanca, né? Então, é isso que você está tentando responder. E, obviamente, tem outros exemplos, né? Tem exemplos de marketing. Acho que esse é o mais famoso, né? Você tem vários ads que você quer fazer, várias campanhas de marketing, você quer saber qual delas tem o maior impacto para qual tipo de cliente, né? Isso também é um problema de inferência causal. Você está tentando saber qual o efeito de tratamento para cada uma daquelas propagandas. E aí você vai escolher mandar a propaganda que tem maior efeito, né? E você quer fazer isso a nível de cliente. Pode ser que um cliente goste mais da propaganda A, outro cliente goste mais da propaganda B. Para saber disso, você tem que saber exatamente qual que é o efeito de tratamento de dar propaganda A e o efeito de tratamento de dar propaganda B e mandar a propaganda que tem o maior efeito de tratamento, né? Então, esse é outro exemplo bem comum de inferência causal. Então, acho que a mensagem aqui é que muitas vezes você não está tentando prever, né? Você está tentando causar algum resultado, você está tentando mover o mundo em uma certa direção, né? Então, você não está tentando simplesmente aqui prever a receita, né? Então, aqui é outro exemplo. Você está tentando entender como que é a receita, dado um desconto que você vai dar para os seus clientes, né? Você não quer prever a receita, você quer saber como que a receita vai ser se eu der um outro desconto, ou se eu der um desconto maior ou menor, né? Você quer entender como aumentar a receita, você não quer simplesmente prever a receita, né? Então, muitos dos problemas que a gente tem são assim, não são puramente preditivos, está tentando causar alguma coisa. Nesse caso aqui, a gente falou de limites, a gente falou aqui de descontos, a gente falou também de meios. Então, isso é só uma nova forma de ver. Existem ferramentais para fazer isso, só que precisa também entender onde que esses problemas aparecem e quando resolver quando é esse tipo de problema que você quer resolver, né? Você não vai conseguir resolver todos os problemas com machine learning
E aí você tem que entender quando que o seu problema não vai ser resolvido com previsão. Tem problemas que são resolvíveis com previsão? Claro, tem um monte de problemas que são resolvíveis com previsões, mas nem todos. E quando eles não são resolvíveis com previsão, se você tentar resolver com previsão, você vai acabar caindo em situações contraintuitivas. Outra forma de ver isso, e que eu acho super interessante, é que você está enxergando agora, quando você tem esse ferramental de causal, você está olhando, na verdade, Data Science não como um modelo estático, mas como um sistema, em que você para de olhar só para essa caixinha do modelo, né? Na verdade, o que você tem o seu modelo, ele é uma função dos dados. Mas ele não é só uma função dos dados, né? O seu trabalho com o modelo é impactar o mundo real. Ele tem essa seta aqui que ele fala, o modelo ele vai impactar o mundo real. E se ele não tem, quer dizer que o seu trabalho como cientista de dados, ele falhou, né? Você quer pegar com o seu modelo, você quer que o seu modelo tome decisões no mundo real. Só que ao fazer isso, né, de onde vêm os dados? Os dados vêm do mundo real, né? Então, ao impactar o mundo real, você está mudando os dados, né? Então, se você olhar para a literatura de machine learning, é aquele conceito de covariate shift, né? Você tem um modelo que ele é treinado em uma distribuição de dados, só que no momento que você aplica esse modelo no mundo real, ele muda os dados, né? Então, o simples fato de você pegar um modelo e usar ele está mudando a distribuição onde os modelos foi treinado para começo de conversa, tá? Então, de certa forma, o que eu acho muito interessante, né? De certa forma, quanto mais sucesso você tiver em alterar o mundo real, pior o seu modelo vai ser, né? Porque, em termos de previsão, né? Porque se você tiver muito sucesso em mudar o mundo real, os seus dados vão ser super diferentes de como eles eram na hora que você treinou o seu modelo, né? Então, o mundo real mudou muito, os dados também mudou muito, e na hora que você vai avaliar o seu modelo, você vai ver, puta, por que a performance do meu modelo está caindo? É porque eu estou mudando o mundo através do meu modelo e o mundo está mudando os dados que eu estou usando para medir a performance do meu modelo. Então você tem que estar ciente de que o seu modelo não é uma caixa que ele está lá isolada, que ele não faz nada. Não, ele está dentro desse sistema e causalidade tem que entender justamente como que esse sistema ele acontece, como que você coloca pequenas correções ali, ou como é que você fica ciente disso para que os seus modelos não falhem dessa maneira, né? Ou que pelo menos se eles falharem, você tem uma maneira de corrigir isso de maneira consciente. Então essa é outra forma de entender por que causalidade é difícil, né? E por que isso é importante também. Porque o seu modelo ele tem que impactar o mundo real. Se ele impacta o mundo real, ele muda os dados. E se os dados mudam, a performance do seu modelo degrada. Bom, então isso é um pouco tentando mostrar a importância de inferência causal e como que ela é usada na indústria. Não é só uma coisa que você olha em livros de econometria. Não, tá aí, são problemas reais que a gente tem que resolver e muito difíceis. E agora, acho que espero que eu tenha convencido vocês da importância. Então, como eu não tenho tempo aqui para falar muito de como que resolver esses problemas, vou tentar dar pelo menos um caminho de o que vocês podem seguir para, se vocês tiverem curiosidade, como entender mais sobre inferência causal. Então, eu gosto de quebrar a inferência causal em duas partes, tá? É um problema de duas partes. A primeira parte desse problema é você tem que conseguir dados que são desenviesados, né? Então, o que isso quer dizer? Fala lá daquele conceito lá que a gente estava falando lá em cima, que era você tem que ter alguma forma de garantir que as pessoas que você está aplicando o tratamento e as pessoas que você não está aplicando o tratamento, elas são comparáveis, né? Elas não são enviesadas, ou seja, que você não está aplicando o tratamento para uma população que já é muito boa e aí você corre o risco de achar que o tratamento é bom simplesmente porque a população que você aplicou o tratamento já era boa para começo de conversa. Não. Porque a população que você aplica o tratamento e a população que você não aplique, elas têm que ser... você tem que conseguir trocar uma com a outra, né? Intercambiáveis. Você tem que conseguir usar uma no lugar da outra, elas têm que ser comparáveis. Então, a primeira parte é como que você consegue esse tipo de dados, né? E parece simples, a maioria das pessoas que isso aqui fala, teste aleatório. Aperta lá o botão de teste aleatório e pronto, tem dados desenviesados. Só que em muitas das situações não é tão simples assim, porque você não vai conseguir teste aleatório, é muito caro em muitos sentidos, né? Imagina o caso que a gente estava falando sobre entender o efeito de limite de crédito. Puta, você vai dar limite de crédito aleatório para todo mundo? Né? Qual que é o preço disso daí, né? Tem muitos dos casos é simplesmente inviável você fazer um teste aleatório. Ou quando você está tentando entender o efeito de uma cirurgia. Pô, você não consegue pegar
e fazer a cirurgia aleatoriamente nas pessoas, né? Muitas vezes você tem que fazer só a cirurgia quando o caso de um paciente é super grave. Então, nem sempre teste aleatório resolve os problemas. E esse é uma das grandes partes. E aí já tem muita coisa para aprender, né? Obviamente, você tem um teste aleatório, você tem testes condicionalmente aleatórios, você vai ter um monte de técnica de reinforcement learning, de Thompson Sampling. E outra parte, uma vez que você resolver esse problema, beleza, você tem dados que são não viesados, ou pelo menos não viesáveis, você consegue corrigir o viés de alguma forma, a outra parte é como que você aprende a partir desses dados o efeito causal, né? Como que você aprende qual que vai ser o efeito de fazer uma coisa nesses determinados clientes. Então, se a gente quebrar isso um pouco mais, coloquei esses hexágonozinhos aqui porque eles parecem bem científicos, mas a gente tem algumas coisas que é o teste aleatório, né? O teste condicionalmente aleatório, que você faz aleatório dentro de grupos, né? Então, você consegue controlar o seu custo, por exemplo, fazendo com que as pessoas que são mais caras, você é aleatório mais ou menos, só que você dá mais da opção mais barata, alguma coisa desse tipo. Ou você também consegue fazer coisas como otimização de multi-arm bands com Thompson Sampling, de uma forma que você, ao mesmo tempo que você coleta dados, você executa uma ação para diminuir o custo do seu teste, ou toda a parte de reinforcement learning também entra aqui, né? Você está explorando os seus dados e ao mesmo tempo executando o que você acha que é o melhor tratamento, né? Então, ao mesmo tempo que você explora os tratamentos possíveis, você também vai fazendo os tratamentos que você julga melhor até aquele período de tempo. Então, essa parte de coletar dados, tirando o reinforcement learning, que talvez é um pouco dos dois, mas essa parte de como que você coleta dados de forma que você consiga fazer inferência causal neles. E aí a outra parte uma vez que você tem esses dados, que técnicas que você usa para entender qual que é o efeito causal, né? Então, aqui tem técnicas de desenviesação com machine learning, técnica de estimar o tratamento individual de cada pessoa e não só o tratamento médio, né? Tem técnica que a gente chama de modelagem de uplift ou personalização. Então, aí começa a entrar nessa literatura. Uma vez que eu tenho os dados, como que eu sei qual que é o efeito de tratamento para cada uma das pessoas? Né? Tem essas duas grandes áreas. E isso aqui é só para vocês terem um mapa mental de o que você precisa entender quando está estudando inferência causal. Então, como que eu consigo os dados de maneira que eles são não viesados, e o outro dado que eu tenho os meus dados não viesados, como que eu acho o meu efeito de tratamento por pessoa, né? Como é que eu sei que mandar a propaganda A é melhor para esse cliente, só que mandar a propaganda B é melhor para aquele outro cliente. Então, também é super difícil fazer isso e tem todo um ferramental para isso, que é bem diferente do que a gente está acostumado com machine learning. Tem todas as técnicas novas de validação cruzada, de model selection, de feature selection, que não se aplicam aos que a gente conhece tradicional, não se aplicam quando você está fazendo inferência causal. E aí, alguns recursos para isso, né? Acho que um livro que saiu esse ano que eu recomendo muito, ele está aberto no Google. Se você colocar no Google Causal Inference Book, vai ser o primeiro livro que aparece. É um livro do Miguel Hernand, de Harvard. Ele tem PDF aberto, é muito bom, super resumido e super direto ao ponto de mostrar exatamente o que é inferência causal. Outro que eu também gosto muito, mas é mais para o pessoal de econometria, que é o Mostly Harmless. Esse é escrito pelo Joshua Angrist, e ele vai passar um pouco sobre toda a parte de econometria, sobre esse viés de causalidade, como que a gente usa a parte de econometria para causalidade. E aí um outro, que é o Shameless Plug meu, que eu escrevi mais usando Python e usando código, né? Nenhum desses aqui tem código de aplicação. Isso aqui é uma mistura do Mostly Harmless com algumas coisas que eu fui pegando por fora, e eu joguei tudo num repositório, que é o Causal Inference for the Brave and True, que ele pega e vai passando pelo que é causalidade, pelo como que você resolve esses problemas mais básicos, como é que você desenviesam dados, como é que você consegue usar a estrutura temporal para isso, todas as partes de contrafactual. Então, a base da causalidade também coloquei nesse repositório aqui. E acho que é isso. Terminei em 45 minutos e acho que agora a gente pode responder perguntas. Certo. Vamos, pessoal, só lembrando, tem o Q&A para perguntas e vocês podem votar nas perguntas que vocês acham mais interessantes. Já tem umas 10 perguntas lá, então se vocês não tiverem nada para perguntar, votem nas perguntas que vocês querem respondidas. Então, começando, tem a pergunta do Rafael.
E, Matheus, como você lidaria com a validade externa dos resultados que você conseguiu estimar? Então, por exemplo, vai aplicar o seu resultado em um público bem grande. Como você lida com a questão de validade dos seus resultados para um público tão vasto? Tá. Só terminar de ler a pergunta aqui. Continuamos com esse resultado se aplicamos isso para todo o segmento de nossos clientes. Tá. Então, vai naquela direção de... Essa é a parte de como coletar os dados, né? Você tem que coletar os dados de alguma forma que eles sejam representativos da sua população, né? Então, se você coleta, sei lá, vamos dizer que você está tentando ver o efeito de uma cirurgia, esse exemplo que eu falei que é da cirurgia. Só que aí você só faz a cirurgia para os pacientes que eles são pacientes terminais, digamos. A única chance, o remédio já não vai resolver, então você tem que fazer a cirurgia. Você quer estimar o efeito da cirurgia nesse paciente. Só que se você só fizer a cirurgia para os pacientes que estão em estado terminal, o que vai acontecer? Você não vai conseguir pegar esse resultado e generalizar para o resto da população. Você não vai saber como que é esse resultado na sua população que está mais saudável, né, por exemplo. Só que, por outro lado, você não quer fazer aleatório porque é super caro. Putz, você vai fazer uma cirurgia em pessoas que estão saudáveis, vai ter um monte de efeito colateral, então você não quer fazer cirurgia em pessoas que estão saudáveis. Então, aí você vai ter esse problema de validação externa. O seu experimento, você consegue achar lá o resultado para as pessoas que estão mais doentes, só que você não consegue generalizar ele para toda a sua população de interesse, que é todos os seus pacientes, digamos assim. O que você pode fazer é, você faz, sei lá, a maioria da sua aleatorização está nos clientes menos saudáveis, então, sei lá, para 50% dos clientes não saudáveis, né, desculpa, a maioria da sua aleatorização está nos clientes não saudáveis, que é onde você faz a maioria das cirurgias. Então, digamos que para esses clientes, você faz, para 80% deles você faz. Então, você fica com uma moeda com probabilidade de 80%. Né? Então, para eles, 80% aleatório vai ter a cirurgia. E aí, para o outro, você faz menos, você faz, digamos, 5%. Tá? E aí, a partir disso, você consegue, mesmo que a sua população está super viesada para as pessoas que estão mais doentes, tem muito pouco sample das pessoas que são saudáveis, se você pelo menos tiver algum samplezinho ali, você consegue, de alguma forma, reconstruir a sua população original. Né? E você consegue ponderar essa população para que ela se pareça com a sua população original. Então, de alguma forma, você tem que criar, se o problema for... De alguma forma, você tem que fazer com que a população do seu teste seja representativa da sua população total. Se custo não for um problema, isso é fácil. Né? Você resolve simplesmente pegando um sample aleatório da sua população que você quer aplicar o teste total. Se custo for um problema, você tem que fazer essa coisa que é um pouco mais inteligente. Né? Você tem que olhar onde que o custo é mais baixo e fazer a maioria da aleatorização ali, mas ainda assim fazer um pouquinho de aleatorização onde o custo é mais alto para que você consiga reconstruir a sua população geral. Certo, muito obrigada. A próxima pergunta, a do João. Então, normalmente, uma política de crédito de limites, por exemplo, você acaba olhando para muitos fatores, tipo renda, endividamento ou vários outros scores. Então, quando você olha para dados assim, de um público bem heterogêneo e existem muitos vieses possíveis, como você lida com isso? Pô, mas a gente está entregando cereja do bolo, mas assim, sem entrar muito em detalhes, a ideia não muda muito, né? Você tem que garantir que os dados eles não são enviesados. Né? Você tem que, de alguma maneira, garantir que pelo menos as pessoas elas têm que ter alguma chance de ganhar, mesmo, sei lá, as pessoas que você tem muita baixa probabilidade de dar um limite, pelo menos elas têm que ter alguma grande chance de alguma chance pequena de ter esse crédito, né? Então, se tem alguma forma, uma maneira de reconstruir. Só que aí tem alguns caveats, assim, que você tem que ficar atento, né? Às vezes tem uma população que você tem certeza absoluta que não vai ser lucrativo você tomar certa decisão para aquela população.
Se isso for o caso, às vezes você não precisa nem se preocupar, você simplesmente exclui essa população da sua análise e fala, eu não vou querer achar o resultado para esse tipo de população. Então, funciona mais ou menos da mesma maneira. Você tem que garantir que a sample que você tem ela é representativa do todo, e se ela não for, você tem que estar muito ciente disso, de que ela não é porque você acredita que tem uma população que ela é impossível de dar lucro se você tomar uma certa decisão. E finalmente a terceira pergunta do Marcelo: qual a diferença entre o covariate shift e o concept drift? Eu acho que tem uma diferença em machine learning, mas eu não sei se eu falei os dois. Se eu falei os dois, eu usei elas de maneira interchangeable. Então, basicamente, o que eu estava querendo dizer é que quando você pega o seu modelo e toma a decisão com eles, as variáveis que você tem, elas mudam, né? Então, vamos supor nesse caso que do limite de crédito, né? Então, vamos supor que eu estou com um modelo para dar limite de crédito e, de repente, o meu modelo ele fala para aumentar o limite de todo mundo. Então, durante o meu treino, o meu modelo estava olhando dados de pessoas que tinham limite baixo. Só que depois que eu deployei meu modelo, as pessoas têm limite alto. Pô, vai mudar completamente o comportamento das pessoas. Então, elas vão gastar mais, elas, sei lá, talvez elas se endividem mais. E aí, os dados que você tem depois que você deploy o modelo, por causa disso, eles são diferentes dos dados que você usou para treinar, né? Então, é isso que eu quis dizer como covariate shift. Eu acho que concept drift, ele tem mas eu vou chutar, tá? Se fosse uma prova de machine learning, eu erraria, talvez. Mas eu acho que concept drift, ele quer dizer que o covariate shift está dizendo respeito às suas variáveis, simplesmente se as suas variáveis mudam ou não. Concept drift, ele está querendo dizer se a relação entre as suas variáveis ela continua a mesma. Então, se for o caso, em inferência causal, você não tem concept drift. Né? Você precisa que a relação causal ela se mantenha constante com se você toma a decisão A ou decisão B. Só que as variáveis elas podem mudar. Só que a relação estrutural, tipo, a estrutura de como que A causa B, ela tem que se permanecer constante.